tudo bem? Eu sou a professora Andréia Franco, de Língua Portuguesa. E vamos hoje lembrar um pouquinho o que são recursos estilísticos. Bastante cobrado em vestibulares de todo o país, os recursos estilísticos são aqueles recursos utilizados pelo autor para chamar a atenção do leitor. Dentro dos recursos estilísticos, nós temos dois tipos, as figuras de linguagem e as funções da linguagem. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre as figuras de linguagem, especificamente algumas básicas. Vamos olhar um pouquinho. Bom, então como nós falamos, são recursos utilizados pelo autor para chamar a atenção do seu leitor e se subdividem em três. É o que nós chamamos de recursos semânticos, e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre eles. Recursos sonoros, como o nome mesmo já diz, está ligado àquilo que é representatividade de som, de imaginação de consoantes, de vogais, de repetição de palavras. E também os recursos sintáticos, que estão ligados à estrutura, posição de sujeito, de objeto direto. Então, essas são as formas que nós temos de figuras de linguagem. Vamos olhar um pouquinho agora os recursos semânticos. São 15. Nós temos a metáfora, temos também a comparação e ainda a antítese, paradoxo, ironia, eufemismo, metonímia, antonomásia, perífrase, gradação, hipérbole, prosopopeia ou personificação, apóstrofe, catacrese e sinestesia. São essas as 15 figuras semânticas. Mas por que nós chamamos figuras semânticas? São as figuras que estão ligadas à significação das palavras. Sabe quando nós vamos compor um texto e queremos que aquele texto chame a atenção do nosso interlocutor, ou mais precisamente da nossa banca examinadora? E aí nós vamos então começar a colocar naquele texto palavras semelhantes ou palavras opostas. Quando nós queremos colocar ideias positivas ou negativas sobre um determinado assunto, nós já utilizamos esses recursos. No dia a dia mesmo, nós fazemos isso sem observar. Quer ver? Vamos olhar agora algumas figuras e essas figuras estarão nesse momento em duplicidade. Vamos olhar aqui. Primeiro, metáfora e comparação. Metáfora e comparação apresentam ideias parecidas e divergentes em alguns casos. Vamos olhar um pouquinho? A metáfora é a semelhança implícita. O que significa ser implícito? É algo subentendido. Na verdade, não está escrito no texto, mas o meu leitor precisa entender quais são as semelhanças que existem naquelas palavras. Por exemplo, sua boca é um cadeado e meu corpo é uma fogueira. Uma frase de Chico Buarque. O que significa sua boca é um cadeado? É claro que se nós olharmos no dicionário, não teremos ali a palavra cadeado, né, sendo representada pela palavra boca. Mas precisamos entender qual é o significado de cadeado. Cadeado serve para trancar, para fechar algo. Então, se eu digo sua boca é um cadeado, supostamente aquela pessoa não quer me dar um beijo, né? Não quer abrir a sua boca naquele momento. E o meu corpo é uma fogueira. O meu corpo é uma fogueira significa que está, né, ardendo, né? Eu estou ali apaixonado, eu estou apaixonado, mas não estou conseguindo resgatar, né? Chegar até o seu coração, porque ele está fechado, a sua boca está também como um cadeado. Temos também uma frase muito utilizada, que é uma frase de Camões: amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo. Mas em que sentido amor é fogo? Também nessa parte emocional, essa parte sentimental. Quando estamos amando, sentimos aquela sensação, né, de ardência, aquela ideia de, meu Deus, o que vai acontecer, né? Será que eu vou arder e não vou ver? Já a comparação apresenta uma semelhança explícita. O que seria uma semelhança explícita? Nós temos então as palavras chamadas conjunções ou elementos conectivos, ou seja, são elementos que vão fazer a ligação entre essas palavras semelhantes. Por exemplo, e há poetas que são artistas e trabalham nos seus versos como um carpinteiro nas tábuas. Essa é uma frase de Alberto Caeiro, um dos pseudônimos de Fernando Pessoa. Então dá uma olhadinha aqui, pessoal. Poetas são aqueles artistas que trabalham com versos, com rimas, com sonoridade, assim como carpinteiros também trabalham, né, fazendo as esculturas nas tábuas. Observem bem que aqui nós temos a palavra como, ou seja, um elemento comparativo.
Observe agora também a segunda frase. E flutuou no ar como se fosse um príncipe e se acabou no chão feito um pacote bêbado. Mas o que seria uma pessoa que fica no chão feito um pacote bêbado? Imagina uma pessoa que se embriaga, não consegue então manter a sua trajetória e de repente ela se vê no chão. A palavra feito nos foi utilizada para mostrar esta comparação. Então aqui nós temos a palavra como e a palavra feito sendo utilizados como conectivos, mostrando então a diferença entre metáfora e comparação. Aí você poderia me perguntar, Andréia, como que eu poderia fazer uma metáfora se transformar em comparação? Existe essa possibilidade? Vamos lá. Quando nós temos, por exemplo, amor é fogo que arde sem se ver, imaginemos colocar a palavra como. Amor é como fogo que arde sem se ver. Ou amor é feito fogo. Então essa metáfora se transformou em comparação. Antítese e paradoxo. O que tem na antítese que também tem no paradoxo? Oposição, gente. Lembra? A palavra oposição sempre estará presente tanto em antítese quanto em paradoxo. Mas então você vai me perguntar, André, qual é a diferença entre antítese e paradoxo e nos dois há oposição? Na antítese, nós temos oposição entre elementos separados, elementos distintos. Por exemplo, os bobos e os espertos convivem no mesmo espaço. Então, nós podemos ter em uma mesma sala pessoas que sejam bobas e outras que sejam espertas. Ou seja, bobos, espertos, palavras opostas. Pessoas que são bobas, pessoas que são espertas, elementos separados. Já o paradoxo é muito ligado ao dilema. Não sei se vocês conhecem aquela famosa frase de Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão. É uma frase que Hamlet pronunciou quando ele não sabia se matava o assassino do seu pai ou se deixava para a justiça divina. Então, no paradoxo, nós temos a oposição relacionada ao mesmo elemento. Vamos olhar aqui. Estou cego e vejo, arranco os olhos e vejo. Essa é uma frase de Carlos Drummond de Andrade. E observe, uma mesma pessoa está cega, uma mesma pessoa vê. Cegueira e visão, elementos opostos, relacionados à mesma pessoa, então é um paradoxo. Vamos ver outra mais. Ironia e eufemismo. Pessoal, ironia e eufemismo cai muito em vestibular, especialmente ironia. Muita atenção quando vocês estiverem olhando as charges, tiras em quadrinhos, porque tanto na charge quanto em tiras em quadrinhos, nós temos o sentido denotativo, ou seja, a imagem, as palavras que estão ali para você e o sentido que está por trás daquela imagem, por trás daquela palavra. E é justamente isso que a banca examinadora vai te cobrar. Vamos olhar aqui o exemplo de ironia e de eufemismo. A ironia, então, apropria-se de uma situação desagradável para fazer crítica ou denúncia com um tom humorístico. Mas o eufemismo também se apropria de uma situação desagradável, só que com a tentativa de suavizar essa situação. Enquanto uma se preocupa em criticar, em denunciar, a outra se preocupa em amenizar, em colocar panos quentes. Olha o exemplo. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Mário de Andrade, com certeza, ao utilizar essa frase, ele quis ser irônico. Como a pessoa vai ser burra como uma porta e ainda vai ser um amor? Então, observe que ele usou um sarcasmo, um tom humorístico, seguido de uma crítica. Vamos lá, só para lembrar, qual a diferença entre crítica e denúncia? A crítica está ligada a algo personalizado, a denúncia é de caráter coletivo, denúncia social, por exemplo. Já o eufemismo, nós temos aqui a suavização. Era incapaz de apropriar-se do alheio, no lugar de dizer era incapaz de roubar. Então, José Américo aqui utilizou uma expressão para tentar amenizar. Não vou dizer que uma pessoa está roubando, ele está apenas apropriando-se do alheio. Metonímia. Essa figura de linguagem também é bem cobrada, porque ela é subdividida em vários aspectos. Existem várias ideias em se tratando de metonímia. Lembrando que a palavra principal de metonímia é substituição. Vamos olhar o exemplo para eu explicar melhor.
Então, nós temos o emprego de um nome por outro em virtude de haver entre eles algum relacionamento. Sua palavra principal é substituição. Pessoal, é incrível, nós fazemos metonímia muitas vezes sem saber. Por exemplo, quem nunca falou ou pronunciou uma frase parecida com essa? Bebeu uma xícara de café requentado. Essa frase é de Ézio Pinto Monteiro. Tomei um copo de leite. Você, na verdade, não toma o copo, você toma o conteúdo que está no copo. Aqui você tem, por exemplo, a letra B. O autor pela obra, leia o Drummond, o nosso poeta. Na verdade, você não lê Drummond, você lê a obra escrita por Drummond. Então, esse é o processo de substituição. Ainda existe aquela frase bonita, né, que às vezes os noivos falam para as noivas, ou principalmente para os pais das noivas: peço a sua mão em casamento. Na verdade, a pessoa não quer apenas a mão em casamento, não é, gente? Mas quando ela diz peça sua mão em casamento, é substituindo uma parte pelo todo. Uma parte da pessoa, na verdade, pela pessoa por completo. Ainda nós temos antonomásia e perífrase. Antonomásia e perífrase também são tipos de metonímia. Ou seja, se são tipos de metonímia, a palavra principal é substituição. Só que a antonomásia faz a substituição de nomes de pessoas, enquanto a perífrase faz a substituição de nomes de lugares. Vamos olhar aqui. O poeta dos escravos, né? Então, a frase que nós utilizamos, uma palavra que nós utilizamos para falar sobre Castro Alves. Quem não se lembra de Lampião, Lampião e Maria Bonita? Na verdade, seu nome Virgulino Ferreira. E para nós brasileiros, o rei do futebol. E muita gente diz que o rei do futebol é o Pelé, sendo que, na verdade, o nome dele não é Pelé. O nome dele é Edson Arantes do Nascimento. Então, fazemos muitas vezes antonomásia da própria antonomásia. Colocamos apelido em um outro apelido. Ainda nós temos a perífrase, que é a substituição de nomes de lugares. Por exemplo, Cidade das Luzes, Paris. Cidade Maravilhosa, é o Rio de Janeiro. Continente de Colombo, América. Berço de Carlos Gomes, que é Campinas, em São Paulo. Ainda nós temos outra figura de linguagem que é a gradação. Pessoal, dá uma olhadinha quando eu estiver lendo a gradação, se você observa a diferença de entonação, ou a diferença da voz e principalmente das ações verbais, se parece que estão crescentes ou decrescentes. Observe. A criança engatinhava, andava e corria até sua mãe. Observe que há uma gradação crescente de ação. Porque gado, a gente marca, tange, ferra, engorda e mata. Mas com gente é diferente. Geraldo Vandré. Observe que aí ele quis colocar uma ênfase sobre as ações que são feitas com o gado e dizendo especificamente que isso não é para ser feito também com o ser humano. Temos ainda a figura de linguagem hipérbole. Pessoal, o que significa hiper? Não é muito? Intenso? Hipérbole não é diferente. Então, hipérbole é o exagero, só que um exagero proposital. Sabe quando aquela pessoa faz um poema maravilhoso para você e escreve: você arrancou a alegria do meu coração? Ele está, na verdade, querendo chamar a sua atenção para esse exagero diante do seu sentimento. Observe aqui. Ai, mamãe, minha mãe, o travesseiro, eu ensopei de lágrimas ardentes. Uma frase de Carlos Drummond de Andrade. Claro que ele não ensopou de lágrimas esse travesseiro, ele apenas quis enfatizar que o seu choro foi muito grande, foi muito intenso. Rios te correrão dos olhos se chorares, uma frase de Olavo Bilac. Então, simbolizando que quanto mais lágrimas caem, é como se tivesse um rio ali, mais uma vez, reforçando esse sentimento de dor, de tristeza e sofrimento. Vamos ver a próxima. Prosopopeia, personificação ou animismo. Parecem estranhos esses nomes, não? Mas vamos olhar um pouquinho. Personificação, ação de persona, ou seja, ação de pessoas, só que não produzidas por pessoas. Animismo também vem da palavra ânima. Ânima significa alma. Então, é uma figura de linguagem, uma figura de palavra, uma figura semântica utilizada por seres que não têm alma, por seres que não são pessoas. Nós temos exemplos aqui, quando nós falamos, por exemplo, a respeito de fábulas. Nas fábulas, o que nós temos? Os animais com ações humanas.
Também nos desenhos animados. Observe, né? Por exemplo, Tom e Jerry, você tem ali um gato e um rato produzindo ações humanas. Exemplo que nós colocamos aqui para você foi: bailando no ar, gemia inquieto o vagalume, Machado de Assis. Mas vagalume não é um animal? Ele não tem alma. Ou seja, ele está praticando uma ação que é de bailar, de gemer, praticada por seres humanos. E ainda, dorme ruazinha, é tudo escuro. Uma frase de Mário Quintana, pedindo para que a rua então agora fique quieta, né? De preferência sem pessoas para passar. Ou seja, pedindo para que aquela rua possa dormir, praticar uma ação de seres humanos. Apóstrofe. Essa palavra é estranha, mas nós fazemos muito apóstrofe. Sabe o que é apóstrofe? Chamamento. Nós temos, inclusive, na análise sintática, uma palavra que é o vocativo, a mesma ideia de apóstrofe. Só que na apóstrofe, nós utilizamos essa interpelação, ou seja, esse chamamento, para colocar ênfase na pessoa ou no ser com quem nós queremos conversar. Por exemplo, Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? É uma frase de Castro Alves, interpelando, fazendo esse chamamento de Deus. Lembrando que Castro Alves também é reconhecido como poeta dos escravos. Ou ainda uma frase simples do dia a dia: filhos, venham aqui, estou chamando esses meninos, utilizando o vocativo lá da análise sintática. Temos a catacrese, outro nome estranho, mas também bastante utilizado. Sabe quando você vai fazer aquela viagem e você vai embarcar em um avião? Como que você vai embarcar, ou seja, deveria entrar em um barco, mas você está fazendo isso em um avião? Então, o que é a catacrese? É uma metáfora, ou seja, uma semelhança tão usada que perdeu seu valor de figura e tornou-se cotidiana, não representando mais um desvio. Nós utilizamos a catacrese em nosso dia a dia e hoje ela já faz parte também do nosso dicionário. Isso ocorre pela inexistência de palavras mais apropriadas. Por exemplo, ninguém coça as costas da cadeira, porque cadeira não tem costas. Ninguém chupa a manga da camisa, na verdade a manga que nós chupamos é a fruta. O piano jamais abana a cauda, cauda sendo uma parte desse piano. Tem asa, porém não voa, a xícara. Ora, quem tem asa são as aves. Então aqui nós temos um trecho de José Paulo Paes mostrando a catacrese, esse empréstimo linguístico. Vamos ver a próxima. Sinestesia. Sinestesia é bastante utilizado também em lojas de perfumaria. Sentir o cheiro doce daquele perfume. Como você sente um cheiro que é doce? O cheiro é pelo olfato, doce pelo paladar. Então, mais uma figura de palavra. É uma mistura de sensações físicas ou psicológicas em uma única expressão. Olha só o exemplo que nós colocamos para você. Um doce abraço indicava que o pai o desculpara. Um doce abraço. Doce, na verdade, você sente com o paladar. Abraço é contato, então mistura de sensações físicas e também mistura de sensações psicológicas, como na frase abaixo. As derrotas da seleção brasileira deixam um gostinho de prazer nos adversários. É, isso aí. Então, gostinho você tem através do paladar e prazer é uma sensação psicológica, portanto, nós temos aí a sinestesia. Então agora é sua vez de colocar em prática. Será que você conseguiu gravar pelo menos um pouco dessas 15 figuras de linguagem? Eu sei que, na verdade, nós temos que colocar um pouco também no nosso cotidiano. Será que eu utilizo essa figura de linguagem quando eu estou conversando com alguém, ou no meu texto dissertativo, ou em uma narração? Mas não tem problema. É assim que nós vamos conseguir lembrar essas figuras de linguagem. Nós separamos alguns exercícios para você. Vamos lá. Assinale a alternativa em que o autor não utiliza prosopopeia. Em primeiro lugar, precisamos lembrar o que é a prosopopeia. Prosopopeia, personificação ou animismo, é aquela figura de linguagem em que um ser não é humano e produz características, ações que são de humanos. Lembra aquele exemplo da fábula, de um desenho animado que nós falamos para você? Só que ele quer a alternativa em que o autor não utilize essa figura de linguagem. Vamos olhar? Na letra A nós temos: a luminosidade sorria no ar. Exatamente isto. Era um suspiro do mundo, uma frase de Clarice Lispector. Observe, o que sorria no ar?
A luminosidade. Mas luminosidade pratica a ação de sorrir? Um suspiro do mundo. Quem suspira? Quem sorri? Não são pessoas? Portanto, aqui nós temos o exemplo de prosopopeia. E ele nos pede o exemplo que não seja a prosopopeia. Vamos observar a próxima. As palavras não nascem amarradas, elas saltam, se beijam, se dissolvem. Uma frase de Drummond. Saltar, beijar, nascer, não são características ou melhor, ações praticadas por pessoas. Portanto, aqui nós temos também prosopopeia. Nós queremos uma alternativa que não compete a isto. Na letra C nós temos, quando essa não palavra morde a isca, alguma coisa se escreveu. Ora, morder, escrever, mais uma vez características ou ações produzidas por seres humanos. Portanto, nós temos ali prosopopeia. Na letra D, a poesia vai à esquina comprar jornal. Uma frase de Ferreira Goulart. Mas quem vai à esquina ou quem compra jornal também são pessoas. Portanto, só nos resta a letra E. Vamos observar por que a letra E não é um exemplo de prosopopeia. Meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Uma frase de João Cabral de Melo Neto. Meu nome é Severino. Ora, o nome Severino é o nome de uma pessoa. Não tenho outro de pia. Talvez a pessoa possa falar, mas eu não entendo o que é não tenho outro de pia. Não tem problema. Não tenho outro de pia significa eu não tenho outro nome. Eu não tenho um sobrenome. Então, aí nós temos a alternativa correta, letra E, a frase que onde nós não temos a prosopopeia. Vamos olhar agora uma próxima questão para você observar se já começou a gravar a figura de linguagem. Vamos lá? Leia o fragmento poético abaixo. Estão mortas as mãos daquela dona. Estão mortas as mãos daquela dona. Brancas e quietas como o luar que vela. As noites romanescas de Verona e as barbacãs e torres de Castela. Uma frase, um texto de Alfonso de Guimarães. E a pergunta é a seguinte. Os recursos simbolistas em busca da sugestão de sensações utilizados pelo poeta na referida estrofe foram, respectivamente. Pessoal, observem principalmente os dois primeiros versos. Veja se você se lembra de alguma das figuras de linguagem ou figuras de palavras que nós dissemos anteriormente. Vamos ler mais uma vez para gravar? Estão mortas as mãos daquela dona. Observe, se eu digo que as mãos estão mortas, será que apenas as mãos morreram? Então, se eu digo as mãos estão mortas, na verdade, o corpo da pessoa ou a pessoa morreu. Lembra-se quando eu falei para você a respeito do pedido do noivo? Então, uma parte pelo todo. Lembra aquela figura de linguagem que trabalha a substituição? Substituição de uma parte pelo todo. Veja se você consegue se lembrar. Vamos passar para o verso seguinte. Estão mortas as mãos daquela dona, brancas e quietas como o luar que vela. Veja se você observa nesse verso, brancas e quietas como o luar que vela, alguma palavrinha especial. Veja que ali você tem a palavra como, ou seja, um elemento comparativo. Então, nós temos as mãos daquela dona estão mortas, portanto, estão brancas e quietas. Estão brancas como o luar que vela. Portanto, a alternativa correta é a letra C, metonímia, que é aquela figura de linguagem que trabalha a substituição da parte pelo todo. E também temos a comparação. Lembra quando nós trabalhamos comparação e metáfora? Que a metáfora era aquela figura de linguagem que tinha uma semelhança implícita, ou seja, sem elemento comparativo. Já a comparação apresenta o elemento explícito. Por exemplo, aqui nós tivemos a palavra como. Vamos observar outra questão para você. No primeiro quadro da charge, para demonstrar que tanto o locutor quanto o interlocutor possuem familiaridade com a arte, foi utilizada como recurso a... Vamos aproveitar? O que é locutor e interlocutor? Locutor é aquele que emite, é aquele que fala, é o emissor. Interlocutor é aquele que recebe a informação, ou receptor. Portanto, eles querem saber
qual é a relação que há nesse primeiro quadro entre a fala dessa senhora e esse artista? Vamos observar primeiro o quadro. Ele se chama Encomenda. Observe, eu quero um camponês, um nu e uma natureza morta. E no segundo quadro, eu quero o camponês, o nu e a natureza morta. Veja que no primeiro quadro nós temos uma senhora que pede uma obra de arte. Observe, inclusive, os materiais na mão desse artista. Quando ela diz, eu quero um camponês, um nu e uma natureza morta, ela está utilizando uma figura de linguagem, uma daquelas 15 que nós vimos anteriormente. Vamos aproveitar então e olhar um pouquinho o segundo quadro. Eu quero o camponês, o nu e a natureza morta. Observe que você tem aí um chefão com alguns capangas. Então, na verdade, ele pede no sentido denotativo, ou seja, no sentido real da palavra. Ele quer realmente o camponês, o nu e a natureza sem vida, totalmente mortos. Mas a pergunta foi sobre o primeiro quadro. Então, quando essa senhora pede um camponês, observe o que você tem ao seu redor, a imagem, o visual. Na verdade, ela não quer uma pessoa que seja camponesa, e sim uma obra de arte que represente um camponês. Uma obra de arte que represente uma pessoa nua. Uma obra de arte que represente um tipo de natureza, que é a natureza morta. Sendo assim, observem aqui as alternativas que eles nos deram: metonímia, sinestesia, catacrese, antítese e prosopopeia. Eu quero aproveitar essa questão e fazer duas considerações. Vamos procurar a alternativa correta e fazer uma pequena retomada a partir das outras letras para ver se identificamos alguma coisa sobre essas figuras de linguagem restantes. Então vamos lá. Se eu disse que ela pediu uma obra de arte que representasse um camponês, uma obra de arte que representasse um nu, uma obra de arte que representasse uma natureza morta, ela estava utilizando o método da substituição. Então, qual é a figura de linguagem que utiliza a substituição? Você se lembra qual é? Vamos lá? É a metonímia. Isso, a metonímia, reproduzindo o quê? A obra pelo que você quer nessa obra. Vamos aproveitar como eu pedi? Observe a letra B, sinestesia. Será que você ainda se lembra o que é sinestesia? Lembra quando você vai comprar aquele perfume? Fala mais uma vez. Eu senti um cheiro doce desse perfume. Cheiro, olfato, doce, paladar. Então, sinestesia é aquela mistura de sensações. Na letra C, nós temos catacrese. Lembra o que é catacrese ainda? Quando você embarca em um avião. Mas como você vai embarcar em um avião? A ideia é que você entrasse em um barco. O verbo embarcar indica que você deveria entrar em um barco. Mas como não há uma palavra específica, nós utilizamos a catacrese, que é o empréstimo linguístico, por não haver uma palavra de mesmo sentido. Já pensou se todo meio de transporte fosse utilizado um verbo diferenciado? E ainda nós temos a letra D, antítese. Lembra? Antítese. Para facilitar, vamos dividir um pouquinho essa palavra. Anti, contrário. Isso, então, é aquela figura de linguagem que indica ideia contrária. Nós temos antítese e também o paradoxo, que indicam ideias contrárias. Mas qual é mesmo aquela característica da antítese? Oposição relacionada a termos separados. Eu gosto de um exemplo que às vezes os homens ficam um pouco chateados, mas não tem problema, é bom que a gente grava, que é assim: os bares estão cheios de homens vazios. É isso aí, os bares estão cheios de homens vazios. Quais são as palavras opostas? Cheios e vazios. Ora, então agora eu tenho que saber se essa oposição é relacionada ao mesmo elemento, portanto será um paradoxo, ou elementos separados, então nós teremos antítese. Observe, o que está cheio? O bar. E o que está vazio? O homem. Portanto, elementos separados, logo